Olá, vestibulando! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Professor Rafael Isidoro aqui e hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo que eu vou dividir em 3 partes que consiste em resolver a segunda fase da última edição da FUVEST. São 6 questões, então eu vou resolver 2 questões por vídeo, tá legal? Lembrando que na descrição do vídeo tem o link do Instagram do Prof e eu sempre deixo ali uma listinha de exercícios para vocês poderem praticar, beleza? Vamos nessa? A primeira questão, pessoal, eles dividem em letra A, B e C. A letra A é muito tranquila. Ela te dá a molécula do etano e a molécula do eteno. Ele quer apenas que você identifique quais são os átomos que constituem a molécula do etano. Então, nomenclatura de hidrocarbonetos. Et, 2 carbonos. Então vamos colocar aqui, ó, 2 carbonos. An quer dizer que as ligações entre os carbonos são simples. E como nos hidrocarbonetos nós só temos carbonos e hidrogênios, e o carbono tem que fazer 4 ligações, está faltando 3 ligações para cada carboninho aqui, ok? Ó. Então, ó, hidrogênio, 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 hidrogênio e hidrogênio. Só que no enunciado ele fala bolinhas escuras e bolinhas claras. E ele te dá uma tabelinha para preencher. Então seria só colocar lá, nas bolinhas escuras, que está no desenho aí, carbono, e nas bolinhas clarinhas, hidrogênio. Fechou a letra A. Simples assim. Tranquilo? Vamos para a letra B. Resolução da letra B. Pessoal, na letra B, ele faz 2 perguntas, na verdade. Então é como se fosse um B', B 2 linhas, ok? Ele fala do acetileno, que é a mesma coisa que etino, ok? E aí ele pede a fórmula eletrônica de Lewis e pergunta também se existe algum tipo de isomeria para esta molécula. Vamos por partes? Uma dica valiosa para você. Quando você for montar a fórmula de Lewis, faça um rascunho da fórmula estrutural. Olha só o que eu vou fazer. Então aqui no cantinho não é a resposta, é o meu rascunho. O que seria o etino? O etino seria esse cara aqui, ó. Ele tem 2 carbonos, et, em ligações triplas. Então, ó, uma tripla ligação entre os carbonos e um hidrogêniozinho de cada lado, ó. Esse seria o meu etino. Agora o que eu faço? Cada bastão significa par de elétrons. Então significa que eu tenho um elétron aqui e um aqui, um aqui e um aqui, um aqui e um aqui, outro aqui e outro aqui, outro aqui e outro aqui. Agora cuidado, pessoal, erro comum. Fórmula de Lewis não pode ter bastão, não pode circular os elétrons, inclusive tem resoluções que eles colocam bolinha e xizinho, não pode também. O correto cientificamente é ter só as bolinhas, mais nada. Então, ó, resposta, a gente vai eliminar os bastões e vão sobrar só as bolinhas que correspondem aos elétrons. Então o correto seria isso aqui, ó. Carbono, carbono. Olha lá as bolinhas, ó. 6 bolinhas, ó. Então 6 bolinhas representando a ligação tripla, onde eu tenho uma sigma e 2 pis, ok? Essas outras 2 bolinhas, tanto faz colocar na horizontal ou na vertical, você quem sabe, ok? Isso não tem problema, ó. Eu posso colocar as 2 bolinhas assim, se eu quiser, tá vendo, ó? E os hidrogênios. Um aqui e o outro aqui, ó. Esta é a correta fórmula de Lewis, ok?
É comum você encontrar circulado esses elétrons mostrando que é ligação química. Não pode. Esse é o jeito correto, tá legal? Agora, quanto à isomeria, pessoal, o etino ou acetileno não apresenta nenhum tipo de isomeria. Lembrando que nós temos a isomeria plana, a isomeria geométrica, cis-trans, ou a isomeria óptica. Para ser isômero óptico, tem que ter o carbono quiral, aquele que faz 4 ligações simples com 4 ligantes diferentes. Não é o caso porque aqui tem uma tripla. Para ser cis-trans, ele tem que fazer uma dupla e tem algumas outras regrinhas ali no meio, mas também já não é o caso porque ele não tem ligação dupla. Já na isomeria plana, a gente tem aquela isomeria de função, a gente tem isomeria de cadeia, a gente tem isomeria de posição, e nenhuma delas se encaixa aqui. Então, resposta, não existe nenhum tipo de isomeria para o etino. Essa é a resposta da letra B. Vamos para a letra C? Resolução da letra C e última da primeira questão. E novamente ele faz 2 perguntas, então C', C 2 linhas. Ele te dá 2 moléculas, molécula A, molécula B. As duas são bem parecidas com as 2 primeiras. Na verdade, eu acho que são até as mesmas, etano e eteno. Então, primeira pergunta, qual delas poderia apresentar isomeria geométrica? Pessoal, para ser isômero geométrico ou cis-trans, nós temos que ter uma dupla ligação. Então, a primeira resposta, a molécula B pode apresentar isomeria cis-trans. Qual é a regra para você ter um cis-trans? Tem que ter a dupla ligação e o de cima tem que ser diferente do de baixo. Os ligantes que estão em cima tem que ser diferente dos ligantes que estão embaixo. Não tem importância trocar o vermelhinho com o azulzinho aqui, ó, ou o vermelhinho com o azulzinho aqui, ó, desde que eles sejam diferentes. Então essa é a primeira resposta da letra C. Aí ele faz a seguinte pergunta: se eu substituir 2 bolinhas verdinhas, que aqui estão como vermelhas, por algum outro átomo, pinte na tabela periódica 3 possíveis elementos que eu poderia fazer essa substituição. Então eu vou substituir aqui, ó, por novos átomos, que agora são bolinhas pretinhas, beleza? Ok? Pessoal, ele trocou esses átomos de hidrogênio por outros átomos. Quer dizer que esses elementos que ele colocou aqui, ó, só podem fazer uma única ligação. Qual é o grupo onde eu tenho não metais que fazem uma ligação? É o grupo 17 da tabela periódica, halogênios. Aí seria só você escolher 3 ali. Por exemplo, flúor, cloro e bromo. Depois ainda tem o iodo, se você quisesse escolher cloro, bromo e iodo, então tanto faz. Bastaria pintar os 3 ali na tabela periódica e você já teria respondido a letra C. E assim finalizamos a primeira questão, ok? Continue no vídeo, vai aparecer o enunciado da questão número 2. Vamos nessa! Segunda questão do nosso vídeo, pessoal. Letra A. Antes de eu explicar a letra A, vamos entender o esquema, né? Ele está mostrando para você como é produzido o gelo seco, que nada mais é do que gás carbônico sólido a partir do diamante. Então ele te dá todo o esquema aí até chegar no gás carbônico sólido, ok? No final, você tem o gás carbônico sólido em um recipiente que está dentro de outro recipiente contendo nitrogênio líquido, ok? Então aqui, ó, onde eu estou pintando de vermelho, nós temos
nitrogênio líquido. Tá legal? São 2 recipientes. E aí a pergunta é, comparando o ponto de fusão do CO2 com o ponto de fusão do nitrogênio, qual é maior? Qual é menor? Vamos anotar isso então? Ponto de fusão do CO2 para ser comparado com o ponto de fusão do N2. Galera, vamos pensar um pouquinho? Olha só. Para o gás carbônico aqui ser sólido, a temperatura da vizinhança, ou seja, que está ao lado dele, tem que ser uma temperatura menor do que a dele. Porque se essa temperatura for maior, o que vai acontecer com o sólido? Ele vai se converter para líquido. Ocorrerá a fusão do CO2. Ou seja, a gente já sabe que aqui, ó, na parte vermelhinha, nós temos uma temperatura inferior. E o nitrogênio aqui está no estado líquido. Ou seja, se o nitrogênio aqui fora é líquido, está em uma temperatura inferior, para manter o CO2 sólido, significa que o seu ponto de fusão é menor. Se o ponto de fusão do N2 fosse maior, o CO2 aqui não seria sólido, ele seria ou líquido ou gasoso. Então, resposta da letra A. O ponto de fusão do nitrogênio é menor do que o ponto de fusão do gás carbônico. Bem tranquila a letra A, não é verdade? Vamos então para a letra B. Resolução da letra B. Pessoal, cuidado com a letra B. O que ele diz? Ele diz o seguinte: se nós substituirmos o diamante por grafite em o mesmo volume, eu vou ter mais ou menos gás carbônico no produto? Cuidado! O mesmo volume não quer dizer a mesma massa. Por isso que ele me dá a densidade de cada espécie química. Lembrem-se, o que é a densidade? Símbolo original, Rho, e não Dzinho, ok? Não que isso mude alguma coisa, tá bom? A densidade é massa dividido pelo volume. O que ele está colocando ali é o mesmo volume. Quer dizer que o volume aqui será constante, assim como a densidade, que não muda. Ele me forneceu aqui a densidade, ok? Ou seja, nós temos que comparar densidade com massa, porque o volume é inversamente proporcional à densidade. Quanto maior o volume, menor a densidade. Mas ao compararmos densidade com massa, olha a diferença. Quanto maior for a densidade, maior será a massa. Agora vamos fazer a comparação aqui, ó. Densidade do grafite, 2. Densidade do diamante, 3,5. A densidade do grafite, pessoal, ó. A densidade do grafite comparada com a densidade do diamante, ela é o quê? Menor, ok? Portanto, se a densidade é menor, ele produziria uma massa menor, ou seja, menos CO2. Tá legal? Não precisa fazer conta aqui. Basta você saber o que é uma grandeza diretamente proporcional e uma grandeza inversamente proporcional. A pegadinha nessa questão está onde? No volume e não na massa. É o mesmo volume e não a mesma massa. Então, resposta, eu produziria menos CO2, já que eu estou usando uma menor massa de reagente
para chegar em tal produto. Pegaram? Então beleza, vamos para a última, que é a letra C. Bora! Resolução da letra C e última do vídeo de hoje. Pessoal, mais uma vez, são duas perguntas dentro de uma. É engraçado que eles fazem A, B e C, mas dentro de cada uma tem duas ou três perguntas, né? Então é como se fosse A, B, C, D, E, mas enfim. A letra C envolve um pouquinho de estequiometria, não é difícil, ela é bem tranquila. Já anotei os dados aqui, ok? A primeira pergunta é: qual é a massa de CO2 sólido obtido, ou seja, gelo seco, a partir de 3 gramas do diamante? Lembrando que o diamante é carbono puro, carbono cristalino, tá legal? E depois ele quer saber qual é a pressão do CO2 dentro de um cilindro de 1 litro, que se você reparar no esquema ali, antes de ele se tornar CO2 sólido, ele passa pela fase gasosa. É só você voltar um pouquinho no vídeo aí que você vai ver um cilindro não, uma esfera contendo CO2 gasoso. Aí ele desce e vira CO2 sólido. Então vamos responder primeiro sobre a massa, né? Vamos escrever a reação? Ó, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, professor. Eu tenho carbono que reage com oxigênio produzindo CO2, ok? Eu vou escrever como se fosse uma combustão aqui, ó. Na verdade eu nem lembro se no esquema ele está usando como combustão, ok? O importante é saber que a cada um carbono eu tenho um CO2, porque todo o carbono do CO2 depende do carbono do grafite, independente de ser ou não ser combustão, tá legal? E aí eu sigo o procedimento padrão. A cada 1 mol de carbono eu tenho 1 mol de CO2, ok? Como a comparação é de massa para massa, o que eu preciso? Massa molar. Ele deu aí, carbono é 12, oxigênio é 16. Eu já anotei, carbono 12 e o CO2 eu já fiz a soma, 44 gramas por mol. Então eu vou fazer a substituição, ó. Esse mol aqui de carbono, ele vale 12 gramas. Esse mol aqui de CO2, ele vale 44 gramas. E aí a pergunta é, se eu usar 3 gramas apenas do carbono, quanto que eu tenho de CO2? Pessoal, nem precisa colocar X, nem multiplicar invertido, nem nada. Lei de Proust, ó, presta atenção aqui, ó. O que acontece que o 12 se transforma em 3 em termos de proporcionalidade? Ele divide por 4, concordam comigo? Essa é a minha constante de proporcionalidade. Portanto, eu devo fazer o mesmo aqui, ó. Dividir 44 por 4. Isso vai me dar 11 gramas. 11 gramas é o que eu consigo de gelo seco, considerando um rendimento de 100%, a partir de 3 gramas de diamante. Tranquilo? Fechou? Então beleza, essa foi a primeira parte. Já na segunda parte, a pergunta é, qual é a pressão dentro daquela esfera de 1 litro? Galera, ele me deu temperatura, ele me dá a constante R, 0082, do que a gente já suspeita do quê? Equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Pessoal, muito tranquilo, olha lá, ó, parte 2, PV é igual a nRT, tá legal? Só que aqui, ó, o N eu não tenho, que é o número de mol. Eu precisaria converter isto aqui para mol. Só que tem um jeitinho mais fácil, pessoal. É só a gente se lembrar que o número de mol, ó, o número de mol ele é o quê? Massa dividido por massa molar. Então eu posso colocar isso aqui dentro da equação de Clapeyron. E o volume, claro, vai dividir no segundo membro. E assim eu isolo a pressão. Vamos escrever essa equação? Olha lá.
pressão é igual, no lugar do N, massa dividido pela massa molar, ó, massa dividido pela massa molar, que multiplica RT, que multiplica RT, e o volume que veio dividindo, eu posso pôr ele aqui embaixo, ó, pode ser embaixo do RT, não tem problema nenhum, está certo fazer isso, ok? Então o que eu vou ter? Pressão, vamos lá, igual, massa 11 gramas, massa 11 gramas, vezes R, 0,082, 0,082. Temperatura, cuidado, ele deu 27 graus e tem que estar em Kelvin. Então a gente soma 273 unidades, ok? Ó. Então aqui é 27 mais 273 unidades, que vai dar 300, tudo bem? E tudo isso aqui, ó, sobre a massa molar, que é 44, a massa molar que é 44, e o volume que ele deu, 1 litro, tá no enunciado isso, beleza? E aí, meus amores, fazendo a continha aqui, você vai chegar em pressão igual a 6,15 atm. Essa é a resposta, beleza? Não se preocupem com as unidades, estão todas condizentes com o R. A única que a gente tem que tomar cuidado é a unidade de temperatura, porque não pode usar graus na equação de Clapeyron. Beleza, pessoal? Então esse foi o primeiro dos 3 vídeos que eu vou gravar para vocês. Espero ter ajudado. Então, por enquanto, beijos, abraços, bons estudos e até a próxima!